Bem, pessoal, vamos falar agora do propranolol. Vocês acabam perguntando muito aqui sobre medicação. Eu tenho uma playlist de medicação e uma das medicações mais pedidas foi o propranolol, né? O propranolol é muito utilizado pela gente médico em vários aspectos, né? Cardiologista utiliza, agente neurocirurgião, neurologista, né? Quadro de enxaqueca, né? Vários cenários. Aí vocês vão entender um pouquinho o porquê, né? O propranolol, ele é antagonista dos receptores beta-adrenérgico. Por isso que a gente chama ele de beta-bloqueador, porque ele bloqueia esses receptores. E o que acontece? Porque é utilizado em várias especialidades e com tantas doenças diferentes. Porque a gente tem esse receptor em vários locais do nosso corpo, em especial na parte dos vasos, né? Então, ele tanto é utilizado para pressão arterial, para controle de arritmia, né, a frequência cardíaca, às vezes para quadro de ansiedade, às vezes para quadro de tremor, a gente utiliza também, e também para quadro de enxaqueca. Então, você percebe, né, se você tem um remédio que ele bloqueia um receptor e esse receptor está em vários órgãos e sistemas, esse remédio é utilizado para várias funções. Por isso que muito paciente, às vezes, quando eu prescrevo mesmo, eu já aviso o paciente, ó, você vai ler a bula e vai ver, ou você vai conhecer muita gente que é hipertenso e está tomando. Então, às vezes, o paciente tem um quadro de enxaqueca, se passa um remédio, ele olha e vê que é usado para hipertensão, ele fica meio com receio. Será que o médico passou certo, passou errado? Não. Mas na medicina acontece muito isso. A gente descobre uma classe de remédio que é utilizado com a função, ela cumpre a função dela muito bem, mas a gente começa a ver que existem esses receptores, né? Em outros órgãos, né, em outros locais, e começa a ver que muitas vezes tem funcionalidade aquela droga para outros aspectos. Então, no quadro de enxaqueca em especial, é um remédio muito utilizado, né? Uma das primeiras escolhas, né? Aí vai olhar vários contextos, né? Se o paciente é jovem, se tem arritmia, como é a frequência cardíaca. Às vezes são remédios que até um paciente num contexto que ele é hipertenso e tem enxaqueca, você consegue utilizar medicação para controlar as duas coisas, tá bom? Então espero que tenha ajudado, né? Os efeitos colaterais dele não são tão grandes, mas óbvio, né? Pode baixar a frequência cardíaca, então tem paciente que sente mal-estar, sente síncope, fica às vezes um pouco tonto, ele não é hipertenso, começa a tomar o remédio, a pressão dele baixa e ele pode ficar tonto, ter algum efeito colateral relacionado a esses outros efeitos que um beta-bloqueador pode dar, né? Além disso, tem pessoas que têm qualquer tipo de reação, né? Adversa, como asma, outras doenças, você vai olhar com um certo cuidado, porque pode ter também problemas relacionados. Mas assim, é muito individualizado, é raro ter efeitos colaterais, em especial no caso quando a gente utiliza para enxaqueca, tem que ter cuidados com o jovem para ver esse aspecto da pressão arterial, porque o que a gente às vezes costuma ouvir de queixa é isso, né? Baixa demais a pressão de um paciente que às vezes não é hipertenso, não tem nenhum problema, e às vezes ele fica um pouquinho sintomático. Por isso que é bom conversar e ver esse respeito, tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado.